Então, olá pessoal, vamos falar um pouco do Spanning Tree hoje aqui, né? Na prática, a gente já viu em aula a teoria, né? Os problemas que ocorrem quando eu crio caminhos redundantes se não existe o protocolo Spanning Tree trabalhando, né, para nós. Aqui o foco não é a gente ficar estudando a teoria, isso a gente já viu em aula, que a gente fazer em prática, aqui ver os resultados, né, dele na prática aqui no nosso simulador, aqui no Packet 3. Bom, o cenário começa aqui, né, a gente tendo esses dois switches com um único caminho. Pelas portas giga eu vou ligar na outra porta giga de cada um deles também um novo caminho aqui que uh, vai nos dar redundância, né? Caso falhe um caminho, a gente tem o outro, caso falhe uma porta, a gente tem a outra. Aqui já nesse momento a gente vê que as portas ainda não subiram, é normal, né? O switch ele tem isso e é por causa também do Spanning Tree, que ele está negociando a porta, ele está vendo, ele está primeiro trocando as BPDUs, né? Que a gente também viu, que é a troca de informações de um switch com o outro, e agora eles já se acertaram ali, fizeram um acordo, e nós vemos que uma dessas portas aqui ficou bloqueada, gigabit 02 desse meu switch 1 aqui. Então provavelmente, né, foi eleito como switch raiz o nosso switch, que se chama switch 3 aqui nesse cenário, né? Foi tudo feito automaticamente, mas vamos verificar ali como é que foi, por que foi feito isso. Vamos ver se foi de acordo com aquilo que a gente estudou, né? Então eu vou entrar no switch que supostamente é o switch root do nosso Spanning Tree aqui, né? Então o primeiro comando para a gente verificar já é o show Spanning Tree, simples assim, sem mistério algum. Aqui nós vamos ter a informação então informações do nosso servidor root, switch root, né? Que aqui já nos dá a informação, essa bridge é o root, né? Então aqui a gente já consegue a informação de que dessa VLAN 1, que nós estamos trabalhando ainda só com uma VLAN, né? A gente não chegou ainda na parte de VLANs, mas da VLAN 1, que é o que a gente tem em todo switch, uma VLAN única, e o switch root é esse aqui, e aqui está já a informação. Notem que aqui embaixo são informações do switch local, e nesse caso a gente vê que endereços físicos são os mesmos, e a prioridade, ele diz aqui 32768, que é a padrão, né, a priority aí, a bridge priority, que vem padrão, que é o valor 32768. Então nós, claro, como ele é um switch raiz, a gente tem aqui, ó, as duas portas estão como designadas e no state de forward, com custo 4 aqui, porque elas são gigabits. Vindo no outro switch aqui, vamos ver aqui as informações do Spanning Tree. Ele não foi eleito raiz, né? Ele foi eleito com uma prioridade menor, não pelo padrão, porque os dois estão com 32768, mas provavelmente esse endereço físico dele é maior que o endereço físico do root que está sendo informado aqui. Aqui é a informação do switch raiz, essas informações são do switch 3 no caso aqui, que foi eleito raiz nesse caso. Aqui a gente vê que o MAC address dele é realmente menor, né? 0, 0, 0, até aí tudo bem, aqui ele tem 1, aqui ele tem o A, né? O A é muito maior, então esse foi eleito o switch raiz nessa comparação, pois eles estão com a prioridade igual, né? Então faltava ainda eleger qual das duas portas seriam bloqueadas. A gente sabe que a porta de menor custo ao switch raiz, ela vai ser uma porta chamada raiz e provavelmente vai ficar no estado forward, mas a outra de maior custo ficaria como block. Mas deu empate nos custos. As duas são gigabit, né, e por padrão ele adota esse custo 4 ao switch raiz. Então sobrou a última alternativa, que é bloquear a porta de maior número. Né? Então ele acabou sobrando aqui para a porta gigabit 02. Ela foi a eleita como porta blocked, né, para evitar nossos loopings, aquela teoria toda que a gente já viu em aula. Aqui a gente foca mais só em fazer a prática. Bom, mas vamos supor o seguinte, foi feito isso aqui automaticamente e não gostamos. Não gostei. Eu quero que o switch 1 seja o switch root da minha
topologia, não quero o switch 3, não gostei dessa eleição aí, ok? Então, só que aí a gente vai ter que dizer manualmente para o spanning tree isso. Vamos entrar aqui no switch 1, o que a gente pode fazer? A gente vai ter que trocar o que? O valor da prioridade. A prioridade dos dois está padrão, 32768. Vamos trocar por uma prioridade menor, né? Sempre menor o valor da prioridade para ser eleito. Então a gente pode já começar aqui no modo de configuração, né? Spanning tree. Aí a gente vai botar assim, VLAN 1, que a gente está sempre ainda trabalhando na VLAN 1, né? Sempre a VLAN padrão. E aqui a gente vai usar o priority. E aqui, né? Quais os números que a gente pode ter? Se eu botar um número errado aqui, ele vai nos dar as opções. São todos múltiplos de 4096. Então as opções são 0, 4096, 8192 e vai subindo, né? Esse aqui é o padrão. A gente vai ter que escolher aqui nesse caso qualquer valor desse, né? Daqui, desse aqui para baixo, para cima não, mas para baixo aqui, se eu não alterar o outro, vai me servir. Se eu botar aqui 4096, por exemplo, tem que escrever o comando, né? Priority 4096. Ele já aceitou. Vamos voltar aqui, notem que ele já bloqueou a porta aqui, porque os BPDUs já foram trocados, eles já viram que teve alguma modificação aí, começaram já a discutir ali, né, berrar, agora acho que eu que sou o root, será mesmo, não sei o que, eles já estão discutindo ali, né, trocando ideia para eleger quem é que vai ser o switch raiz agora, né, com essa mudança que ocorreu aqui na prioridade desse switch, né, vamos esperar um pouquinho, esse é um probleminha do spanning tree, né, que ele tem uma certa demora para convergir, já agora voltou, notem que ele bloqueou uma porta agora aqui, a Gigabit 02 do switch 3 e liberou as portas aqui, né? Opa, então a gente conseguiu. O que ele fez de diferente? Pô, ele analisou que a gente botou uma prioridade menor para aquele switch e ele elegeu ele agora, ó, como o root, né? Com a prioridade 4096, certo? Então as duas portas agora ficam na regra designada, né, no estado de forward. Aqui, nesse outro switch aqui, agora ele sobrou para ele, né? Ele teve que ter uma porta escolhida como blocked. A mesma coisa, escolheu a porta Gigabit 02. Por quê? Porque as duas empataram no custo. Né? As duas são Gigabit, tem o mesmo custo ao switch raiz, eles não têm nem outro caminho, né? A gente aqui está numa topologia simples, né, que o caminho é direto entre um e o outro. Então ele acabou elegendo a porta Gigabit 02 por ser maior que o número, que é a última das opções que ele tem, como bloqueada. Mas assim a gente ainda não gostou. Não gostei que ele fechou a porta 02. Ele queria que ele fechasse outra porta, né? Claro que aqui é só por um exemplo, mas a gente pode seguir aqui e vamos botar um custo maior naquela porta 02. Não tem muito sentido isso, né? Prático na vida real, mas é só para a gente fazer o teste. Eu vou chegar aqui na interface Gigabit 02 e vou, ela é 1000, eu vou passar ela por uma porta Fast Ethernet, uma porta 100. Baixei a velocidade da minha Gigabit 02. Não, na verdade a minha Gigabit 02, agora eu fiz uma bobagem aqui, isso aqui não ia mudar nada. Eu tenho que entrar na minha Gigabit 01. A 02 já está bloqueada, se eu baixar a velocidade aí sim que nunca mais ele vai escolher outra, né? Não, vamos entrar aqui ó, na Gigabit 01 e aqui sim eu vou agora trocar de Gigabit, né, de 100, de 1000 para 100, speed 100, né, uma porta 100. Ele já viu que houve mudanças ali, tá? Bloqueou, né? Nesse momento a gente chama que a rede está parada. Se tivesse a rede aqui, não estaria comunicando com uma rede do lado de cá. É o tempo para ele converger, né? Para ele trocar informações. Vai ter que eleger uma outra porta aí bloqueada agora, né? Provavelmente ele vai bloquear agora a porta Gigabit 01, porque ele vai ver que ela tem um custo maior, né? E foi o que aconteceu. Com essa velocidade, se a gente for ver agora aqui, show, spanning tree, ops, não com aquilo ali, né? Spanning tree, o que aconteceu? Ó, a porta Gigabit 01 ficou com um custo padrão de uma 10-100 agora, né? De uma 19, ficou com custo 19, né? Uma porta 100.
Então aí sim ela ficou eleita como um custo mais alto até o switch raiz do que a porta Gigabit 02. Ele considerou que aqui ela tem um custo mais alto pela velocidade ser mais lenta. Então o que aconteceu? Ele elegeu sim a porta raiz, né, e aí botou ela em modo forward e agora a Gigabit 02, apesar de ter o maior número, mas agora ele usou outro critério, que é o que ele escolhe antes, né? Claro que aqui não tinha sentido porque que eu vou baixar se eu tenho duas portas giga. Seria o exemplo se eu botasse numa outra porta, ele tivesse uma só giga disponível, por exemplo, e as outras todas Fast Ethernet. Aí eu botaria, né, ele faria a ligação entre Fast Ethernet com o root e outra com a Gigabit. Aí sim, ele iria escolher sempre a Gigabit como root. Se falhasse, aí ele subiria a porta Fast Ethernet. Aí seria um exemplo mais claro, né? Aqui eu forcei aqui a baixar a velocidade, mas isso aí só para mostrar mesmo, não tem muito propósito fazer isso com uma porta giga, né? Então era isso que eu queria mostrar, né? A gente pode manipular sim, né? A gente pode ver esse tipo de questão, a gente pode escolher, eu troquei aqui a prioridade, né? Aqui, se nós olharmos, tem uma outra função também, quando tu quer realmente que a, o switch seja eleito como root, a gente também pode botar Spanning Tree, VLAN 1, Priority. Notem que ele, se eu não botar a palavra Priority, ele já bota aqui root, então eu posso também, em vez de botar Priority um valor, eu já boto ele como root, né? Então, só vou ver aqui o restante. Como primário root aqui, né? Aí ele já também tem essa opção aí que a gente vai ver mais tarde, né? De uma maneira mais detalhada o que eu estou fazendo ali. Mas era isso que eu queria mostrar aqui nesse vídeo, né? A gente, desculpa, a gente, né, já viu em aula isso aqui, já fez até topologias mais complexas, mas só para ficar registrado aí, né, os comandos que a gente tem. Eu vou gravar depois uma outra aula mostrando também com mais switches e a gente fazendo uma rede ali, configurando e vendo também a questão de configurar port fast. Tá? Até a próxima.